falar sobre a teoria do intervalo, fazer um breve estudo, não vou com esse vídeo exaurir todas as questões dessa temática, até porque eu não pesquisei no profundo com relação a isso. Vou falar do que eu já sei por experiência própria há algum tempo, por conta dos meus próprios estudos autodidatas, né? Para quem não sabe o que vem a ser a teoria do intervalo, seria, em outras palavras, a pré-existência de pessoas antes de Adão, um mundo pré-adâmico. Seria isso. Ou seja, antes de Deus criar Adão e Eva, existia vida na Terra. E muitos críticos chegam a dizer que isso é, na realidade, uma heresia, que é uma criação dos evolucionistas, que se converteram, mas não deixaram o evolucionismo de lado. Porque nós temos duas teorias que são as mais discutidas e conhecidas, que é a teoria do criacionismo e do evolucionismo, ou teoria da evolução. Criacionismo, Deus criou o homem e a mulher, já perfeito. Teoria da evolução, o homem foi se tornar perfeito numa determinada idade. Foi evoluindo, surgiu do macaco, ou surgiu de animais, até se tornar um primata, até se tornar o homem sapiens sapiens. E isso se deu há um pouco mais de 10 mil anos atrás. Por isso que o próprio Raul Seixas cantava aquela música: eu nasci há 10 mil anos atrás, porque foi há 10 mil anos atrás que surgiu a agricultura e que o homem, segundo a história e a crença que se vale pela teoria da evolução, se, vamos dizer assim, emancipou, ou se tornou adulto, ou se tornou o que somos hoje, do modo que nós somos. Muitos vêm dizer que era Satanás, nasceu 10 mil anos atrás, mas não, fazer a referência a essa questão da história. E o criacionismo, segundo, inclusive, teólogos judaicos e tal, do judaísmo, dizem que nós temos aí um pouco mais de 6 mil anos de vida na Terra. Porque, se a gente fazer um cálculo, da existência de Adão até a lei, são 2.500 anos. Da lei até Jesus, 1.500 anos. Isso já dá 4 mil anos. E já faz 2.000 anos, um pouco mais, que Jesus esteve presente na Terra como um Deus encarnado. Então, 6 mil anos. E aí, depois de um certo tempo, teve essa construção dessa teoria. Claro que essa teoria, criada até pelo Darwin, Charles Darwin, do evolucionismo, também é nova, aí de 1800, 1900. Criacionismo desde que sempre. E a partir de Darwin e de outros estudos, começou a vir também essa teoria do intervalo. O que seria a teoria do intervalo? Como eu já disse no início, a existência de vidas antes de Adão. Deus criou o mundo e criou outros seres para depois criar Adão e Eva. E o intervalo se daria exatamente nos dias que a Bíblia fala em Gênesis. No primeiro dia, Deus fez os animais. No segundo dia, não, no primeiro dia Deus não fez os animais. No primeiro dia, Deus fez a terra. E aí vai seguindo naquela sequência. Seria cada dia 1000 anos. Por isso que, se eu não me equivoco, é o apóstolo Pedro que vai dizer, né? Que 1000 anos é como se fosse um dia 1000 anos. Então, ele faz essa narrativa dizendo que, na realidade, um dia ali para o Senhor foi 1000 anos. E foi criada uma espécie, vamos dizer assim, geração. E, inclusive, com isso que eles afirmam que tem 6 mil anos. Né? Também, por conta disso. Já
a teoria mesmo do intervalo, que crê na existência de vidas adâmicas, ela crê também que existe muito mais anos, ou até bilhões de anos, a Terra. Que existiram os dinossauros, que até faz referência a um animal lá em Jó, que muitos vão dizer que seria o rinoceronte, ou seria qualquer outro animal resistente, mas muitos podem dizer que aquele animal seria um dinossauro, tá? E que, então, teríamos aí bilhões e bilhões de anos Deus já tinha criado a Terra. Mas vamos ler a palavra do Senhor, para entender um pouco sobre isso. Gênesis 1, vamos ler a partir do versículo 5. E chamou Deus a luz e as trevas, noite e houve tarde e manhã, o primeiro dia. E vamos a partir do segundo. Chamou Deus ao firmamento do céu e houve tarde e manhã, o segundo dia. E Deus ajuntou as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça apareceu a porção seca e assim foi. Chamou Deus a porção seca da terra e o ajuntamento das águas dos mares e viu Deus que isso era bom. E houve tarde e manhã o terceiro dia, disse Deus, haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre o dia e noite. Eu estou no versículo 14. Para sinais para estações. E fez Deus os 12 luminares. O luminar maior para governar o dia e o outro para a noite, ou seja, a lua e o sol. E pôs o firmamento do céu para iluminar a terra. E houve tarde e manhã o quarto dia, produzindo as águas, enxames de seres viventes, as aves acima da terra, o firmamento do céu. Assim criou as grandes criaturas do mar e todos os seres viventes que se arrastam, os quais povoaram as águas conforme as suas espécies e todas as aves que voam conforme a sua espécie. 21, né? Já vamos pulando. E houve tarde e manhã, o quinto dia, disse Deus, produz a terra, seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens conforme a sua espécie. Então, animais, ou os animais, as plantas, tudo isso, o céu, a terra foram criados tudo antes do homem. Então, por isso que eles advogam que existiu vida pré-adâmica e advogam nessa teoria do intervalo. Ou seja, antes de Adão ter outras vidas, outras possibilidades de vidas. E também eles criam a partir dos intervalos, no sentido de cada dia, de ter uma datação não necessariamente um dia, mas anos. Vamos lá. Assim Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e criou macho e fêmea, abençoou e disse frutificai, multiplicai, enchei-vos a terra e sujeitai, dominai os peixes do mar sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. E vos tenho dado as ervas que produzem semente, e se há sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dá semente, servosão para mantimento. E todos os animais da terra e todas as aves do céu, todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tem dado todas as ervas verdes com mantimento. E assim foi. Viu Deus tudo que tinha feito e que era bom. E houve tarde e manhã o sexto dia. E depois, já no capítulo 2, versículo 3, abençoou Deus o sétimo dia e santificou, porque ele descansou de toda a obra de sua criação que fizera. Então, tem uma interpretação que eu diria teológica, filosófica, e até o Dake, que é muito apreciado pelo pastor Moabel, afirma isso, que tem vida antes de Adão e Eva, que existiam os dinossauros, que a Terra é mais antiga do que os 6, 7 mil anos, e que realmente existiu outras possibilidades que a ciência já comprovou. Agora, como está dizendo lá no início também, que tem os críticos que dizem que, na realidade, desde que creem na teoria intervalocista, vamos dizer assim, do intervalo, eles, na realidade, são pessoas que apreciam a evolução, a teoria da evolução, e aí mesclam com o criacionismo para dizer que, de fato, uma coisa tem a ver com outra. Inclusive, o próprio Caio Fábio defende isso, né? Que tem vida pré-adâmica e tal. Em livros apócrifos dá a entender, né? Que tem, tipo, um livro bastante falado do Evangelho segundo Judas. Aliás, do Evangelho segundo Judas fala outra coisa, na realidade.
não seria o do Enoque, né? O livro de Enoque. Vai falar que tinha anjos, aí entra naquela questão que já está em Gênesis 6, dos Benai Elohim, e seriam anjos caídos copulando com as filhas dos homens, que é os Nephilims, e criaram os gigantes, aquela coisa toda. Também é uma teoria apenas, que não é uma verdade, que pode ser refutada, tá? Porque a Bíblia chega a dizer, nesse caso, que nasceram foram homens, não nasceram demônios. Ou, vamos dizer assim, brutamontes, ou tem até o nome, né? Minotauros, vamos dizer assim, metade touro, metade, por exemplo, humano, né? Ou metade animal, metade humano, né? Tem um nome específico para isso. Nasceu foi pessoas, e não nasceu demônios. Então é descartável essa teoria. E com relação à teoria do intervalo, o que eu penso, ou da vida pré-adâmica, pode até ter existido alguma coisa nesse sentido, antes do homem aqui. Agora, eu não creio que tenha seres humanos ou outros tipos de seres na Terra. Há muitos vão dizer, mas pode ter sim, o próprio inimigo, quando foi expulso, veio para a Terra, porque lá em Jó diz que ele veio de rodear e rodear a Terra. E lembrando que o livro de Jó, na ordem cronológica, é o livro mais antigo da Bíblia, deveria estar, inclusive, em primeiro, não Gênesis. No entanto, a gente sabe que também Satanás está no segundo céu, ou pelo menos os anjos caídos também. Ele, junto com os anjos caídos, que a Bíblia vai dizer hostes das maldades, aliás, hostes da maldade nos lugares celestiais. Tá? E lembrando que o apóstolo Paulo subiu no terceiro céu, que seria possivelmente o céu onde está Deus, o segundo onde está esses inimigos aí do Senhor, os anjos caídos, a própria Lúcifer, ou Satanás, adversário, e depois esse céu que nós vimos aí, o céu visível, que é infinito, que está aí o planeta Terra, que está os outros planetas e tal. Então tem muito mistério, mas a Bíblia dá alguma noção de muitas coisas, e outras coisas são criação até da mente fictícia do homem, oferta do homem. Por exemplo, na questão do DEI que eu estava vendo, os críticos, tem muitos da Igreja da Assembleia de Deus que não aceitam o trabalho de DEIC, principalmente nessa questão da teoria do intervalo, da vida pré-adâmica, eles dizem que isso é uma heresia, que foi algo criado do próprio DEIC e que não existe. Na realidade, como eu estava dizendo, são pessoas que não se converteram ao Senhor, segundo o pensamento deles, ao criacionismo, mas sim, vamos dizer assim, de modo mascarado ou maquiado, eles se converteram ainda trazendo os rudimentos do mundo, as filosofias do mundo, para se encaixar na palavra do Senhor. O que eu penso sobre isso, como é teoria, não tem como dizer 100% que isso é verdade. A gente sabe que então tem no mínimo 3 teorias aí sobre a questão da criação. Nós temos o criacionismo, Deus fez o homem e a mulher. Nós temos a teoria da evolução, que o homem não nasceu, né, da criação de Deus, mas sim da evolução das espécies ou dos animais. Tem aqueles que vão dizer assim, não, a evolução das espécies dos animais realmente ocorreu, Deus fizera, Darwin não estava errado, porque houve um processo evolutivo, assim como há durante séculos e mais séculos. Por exemplo, quem viveu no século XIX, para aqueles que vivem no século XXI, tem uma diferença abissal. Muitos vão advogar nesse sentido, dizendo que, na realidade, o Darwin não queria acabar com o criacionismo, mas sim dar uma nova vertente, e é uma teoria. Até compreendo, né, mas não aceito que o homem venha do macaco ou de qualquer outra espécie animal, haja vista que o próprio Deus nos revela que ele fez. Se ele fez, ele fez. Fez homens e mulheres, o homem e mulher perfeitos, já adultos, já realmente aptos para o casamento, para o coito, para tudo. Não fez uma coisa evolutiva, corcunda, assim, né? Pequena, evoluindo, melhorando a curvatura. Nós não viemos aí dos primatas, dos macacos. Depois tem, portanto, depois do criacionismo, do evolucionismo, essa teoria também do intervalo, ou da vida pré-adâmica, vamos dizer assim. Porque tem a questão do intervalo
talvez é outro nome que diz, né? Mas falam de cada dia ali ser um ano. Também é algo que não é provável, é apenas uma teoria. E por conta dessas teorias, tem muita gente que se divide, né? Ah, não, eu creio assim. Ok, você crê assim, você pensa assim, mas a Bíblia não revela que isso é certo, 100% certo. Não é para se dividir. Assim como na questão de ordem escatológica, do fim de todas as coisas, que muitos dizem que a igreja vai passar por tribulação, outros dizem que não vai passar. Que os pentecostais dispensacionalistas creem piamente que não haverá a tribulação para a igreja, assim como eu creio. Já os reformados creem que haverá. Então, eles são favoráveis ao pós-tribulacionismo e os pentecostais são favoráveis ao pré-tribulacionismo. Mas isso pouco importa porque a Bíblia, ela não é clara nesses assuntos. Não está lá escrito, ó, a igreja, ela é pré-tribulacionista. Ou deve crer no pré-tribulacionismo porque realmente é o correto. Não está muito claro, são construções a partir dos anos, dos tempos que vão passando, teólogos, às vezes apenas relações dos seus próprios pensamentos, de sonhos, de coisas que não são muito comprovadas. Essa é a grande verdade. E o que me, às vezes, causa um pouco asco é a divisão no meio da congregação do povo de Deus por conta disso. Essas questões mínimas e vãs filosofias que o apóstolo Paulo condenou. Ah, eu sou pós-tribulacionismo, eu sou pré-tribulacionismo ou médio-tribulacionismo. Ah, eu sou calvinista, você é arminiano. Ah, eu sou da teoria do intervalo, da teoria evolucionista, e o outro é da teoria criacionista. Ah, eu sou reformado, você é pentecostal. Né? Divisões, facções, por rótulos. Nós somos, na realidade, a igreja do Senhor e pronto. Eu acho isso uma coisa muito tosca, né? E aí fico de um lado e do outro, fazendo militância, dividindo mais um povo, segregando mais o povo, em coisas que não são muito claras, de acordo com a própria palavra de Deus. Né? Nós temos várias igrejas por conta disso, né? Porque uma igreja discorda de um ponto, o outro vai abrindo. Por isso nós estamos aí com esse emaranhado de igreja, porque não até canto. Não só no Brasil, como no mundo. Outros creem que tem que cumprir o sábado. Se não cumprir o sábado, você vai para o inferno. Né? Outros já creem que não precisa cumprir o sábado. Enfim, é muita loucura. E claro que a Bíblia, com relação ao sábado, ela é clara e enfática. Que não deve servir de regra ou obrigação, assim como o dízimo não deve servir de regra ou obrigação para a pessoa dar. Dá o dízimo de espontânea vontade e o sábado é opcional. Se a pessoa quiser louvar o Senhor, guardar o sábado entre aspas, guarde. Agora não coloca como fardo nos outros, para querer que os outros guardem o sábado. Porque os adventistas, eles têm uma paranoia com essa questão do sábado. Inclusive agora eles já estão há muito tempo falando do decreto dominical. O que é o decreto dominical? Que vai vir uma lei no Brasil e vai impedir deles guardar o sábado. Que já começa, na realidade, na sexta-feira, às 18 horas e vai acabar no sábado, às 18 horas. E aí eles vão ter que guardar o domingo, porque a Igreja Católica já guarda o domingo, porque a Igreja Católica já faz a missa no domingo, domingo que é o feriado mesmo. Então eles estão nessa paranoia toda. Quando que a palavra de Deus diz que pouco importa o sábado, guardar dias, meses e anos, Paulo fala isso. Se eu não me equivoco, a igreja, eu acho Colossenses, em uma outra carta que ele fala, então você vai guardar dias, meses e anos, é para estar preparado, buscando o Senhor, guardando, santificando, todos os dias. Não é simplesmente, sabe, quer dizer, eu curto a vida, faço tudo quanto é coisa equivocada, chego no sábado, vou me purificar. E aí? Então quer dizer, se Jesus vir e eu estiver lá curtindo a vida, como é que fica? Para analisar. Depois tem uma outra questão que Jesus disse, guardai para que a vossa fuga não sejais no sábado. Por que não seja no sábado? Porque tinha os judeus, o judaísmo estava guardando o sábado, que impediu deles trabalhar, Jesus sofreu com isso. Jesus disse, olha, se um animal estiver doente, você não vai salvar, se uma pessoa não estiver doente, você não vai salvar. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado.
Essa é a grande realidade. Quer dizer, o homem é que faz o sábado, não é o sábado que faz o homem. Se não existir o homem, não existe o sábado. Ah, mas o Senhor descansou, no sétimo dia tem que santificar. Isso era na lei. E outra, na lei, tinha outras configurações, outros mandamentos. Não é só os 10. Tinham quase 2.000 mandamentos. Inclusive, quando eu falei lá das relações ilícitas e se primo ou com prima podia casar, aqueles versículos que eu li também são mandamentos, proibições, determinados relacionamentos que não se pode. E dentre outras coisas que não se podia. A gente confunde muito. Jesus, por exemplo, ele disse: um novo mandamento vos dou. Então já não é 10, é 11. E Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas, a próxima a nós mesmos. Novo mandamento. Não novo. Mas não era o velho da lei. Então, a mente de pessoas alienadas, que não lêem muita Bíblia, vão cegamente atrás desses ensinadores, e aí no caso dos adventistas, dos professores adventistas, que inclusive tem escola, né, tem faculdade, nada contra essas pessoas, mas quando eles obrigam o próprio sábado, isso é de uma perversidade tamanha, porque não tem essa obrigação. A Bíblia não diz: ficarão de fora aqueles que não guardarem o sábado. Não diz isso, a Bíblia não diz isso. Bem com relação a dízimo e tal, ela diz que ficarão de fora os ladrões. Ela diz que ficarão de fora aqueles que adulteram, que mentem. Isso que a Bíblia fala. Então a gente fica nesse aspecto. Inclusive o próprio Rodrigo, aquele famoso da Adventista que leva o pessoal para Israel, né? Eu gosto até muito dele, ele é arqueologista. Ele já falou que não é para ter como obrigação o sábado. O sábado, quem quiser cultuar, cultua, não é um fardo, e não é para os irmãos da Adventista estar acusando os outros que não guardam o sábado. Então ele já teve um esclarecimento maior sobre isso. Porque se focar estritamente na interpretação do que Ellen White fala, então está todo mundo perdido. A Adventista é a única certa, salva, que também não acredita, por exemplo, que o nosso espírito, a nossa alma, quando a gente parte daqui, esteja com Deus. Ela acredita que esteja dormindo, assim como um corpo, né? Acredita também que Jesus seria o arcanjo Miguel, e dentre outras coisas, que também parece que a igreja, bem igreja, né? Eles chamam de outra coisa, testemunho de Jeová. Crê assim. Boa tarde, Elza. Boa tarde, Eliel. Rosineide. Quem pensa que vivemos progredindo os macacos e os peixes não acredita em Deus. Isso é impossível. Somos criaturas que Deus fez perfeição. Nós aqui destruímos o que ele fez, sim? Lá, Maria Ernesto. Mente que o dízimo obrigatório é um pecado. Sim, o dízimo não é obrigatório, nem um sábado também não é obrigatório. Boa tarde, canal Diverso. Dentre outras obrigações aí que são fardos de homem, ou má interpretação do texto bíblico, que às vezes pega um texto fora do contexto e vira pretexto. Pretexto, inclusive, para heresia. Como eu estava dizendo, eles criaram essa teoria do intervalo a partir de fazer uma releitura do Gênesis, dizendo que um dia pode ser 1000 anos, não quer dizer que Deus fez o mundo em 7 dias, poderia ser em 7.000 anos, e que, como assim Deus criou os animais e criou a terra, tudo antes do homem, possivelmente veio a ter vida antes dos homens, poderia ser os anjos caídos, enfim, em toda essa construção, mas a Bíblia não é clara nisso, né? E aí, veja bem, com relação aos próprios demônios, né? Muitas coisas que precisa ter um estudo mais aprimorado, né? Tem cada doutrina sobre isso. Tem doutrina que diz que os próprios inimigos não existem, os espíritos imundos. Que diz que lá em Ezequiel 28 está falando do rei de Tiro, não está falando de Satanás, metaforicamente numa linguagem profética. E vai falando, né? Vai dizendo: olha, Lúcifer quer dizer portador da luz, pode ser Jesus, faz a mesma referência à estrela da manhã.
Ora, a estrela da manhã é Jesus do mesmo modo que pode ser Satanás. Bem como, isso é interessante, né? A dualidade dos símbolos. Assim como Satanás é um leão que está bramindo, rugindo, procurando quem possa tragar, Jesus é o leão da tribo de Judá. Né? Isso é interessante meditar. Assim como Satanás é a antiga serpente que veio para destruir com a humanidade e tal, ou fazer ela pecar contra Deus, Jesus é aquela serpente que foi levantada lá no deserto, que aquele que olhasse para ela seria salvo. Né? Então veja que a Bíblia é cheia de simbolismos e às vezes no próprio simbolismo tem a dualidade, ou seja, dá para se interpretar duas coisas diferentes. Né? Por exemplo, um animal que representa uma coisa pode simbolizar tanto uma coisa boa como uma coisa má. Não fui a uma igreja que fala a verdade sobre isso. Pois é, tem muitas coisas, alguns mistérios aí. Claro que isso que eu estou falando, da teoria aí que eu estava falando no início, são teorias, já dizem, não são verdades. São teorias criadas. Porque muitas coisas são mistérios, só Deus mesmo para falar. E não adianta ficar brigando, dizendo que isso aqui é errado, isso aqui é certo, porque não está claro. Né? Então, na dúvida, a gente deixa para lá. Agora, tem outras coisas que é clara na Bíblia, né? Tipo que Jesus morreu, ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Tanto é que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: se Jesus não morreu, não ressuscitou e não está à destra de Deus Pai, em vão é a nossa pregação. Ele não ressuscitou, porque assim também nós não vamos ressuscitar naquele dia. Jesus não vai vir. Quando morrermos, e depois ele vir, nossos corpos não vão ser ressuscitados. Lúcifer é um título, sim, um nome, né? Entre tantos dado ao inimigo de Deus: demônio, Satanás, diabo, que a gente até encontra na Bíblia. Satanás quer dizer adversário, diabo quer dizer acusador, demônio peludo, né? Essa associação é realmente aquele que faz perversidade. Aí o mundo vai dizer: não, demônio quer dizer que faz isso, demônio quer dizer daimon do grego, o diabo quer dizer daimon do grego, que diz que é um Deus inteligente. Mas tem que ver uma outra interpretação, que às vezes eles pegavam coisas do mundo grego para exemplificar, porque tinha influência do mundo grego, assim como o romano. Mas lembrando que Jesus falava o aramaico, né, que era o hebraico antigo, arcaico, e o Novo Testamento foi escrito todo em grego, com exceção, não sei se é de São Marcos ou Mateus, que foi um pouco em hebraico. Não vi essa série de Lucifer, né? E não tenho acompanhado séries nenhuma. O que eu vou aprender em séries? Nada. Não é de uma arrogância nesse sentido, mas nada. Porque o que eles vão tratar de religião, muitas das vezes, eles tratam através de livros apócrifos, não inspirados. Por exemplo, uma vez eu vi, não todo, o filme de Noé. E lá no filme de Noé é retratado uma coisa que não está na Bíblia, que é encontrado no livro apócrifo. O que é? Que Deus fala com Noé. Não, peraí, tem uma outra coisa aqui. Há anjos. Enfim, eles fazem lá uma narrativa totalmente assim, herética, né? Como se o anjo fosse um humano de fato. E aí fala um pouco de Enoque. Tem umas construções assim meio maluca. É só você ver o início do filme. Eu não estou me recordando mais, porque já faz tempo também que eu vi. Aquele filme também, Código da Vinci, né? Pegou várias falas ou recortes
de livros apócrifos, falando lá que possivelmente Jesus teve um encontro com Madalena, teria um filho, né? Depois daquele documentário Ziegenstein, em alemão, né? Zagasten, uma coisa assim, que fala que Jesus possivelmente teve um filho que está na França, né? A sua descendência, geração, enfim. Correntes de teoria nós temos das mais variadas possíveis. Aí tem gente que fica assim numa arrogância, nunca estudou a Bíblia, isso que é terrível. O diabo realmente atrapalha suas vidas. Nunca estudou a Bíblia. E aí um outro que já está perverso, às vezes, porque já conhece a Bíblia, mas se desviou da verdade, e começa a ensinar heresias a partir da Bíblia. E a pessoa fica ouvindo aquilo e abraça aquilo como se fosse uma verdade irrefutável, inquestionável, né? Sendo que a única verdade absoluta é só Jesus Cristo e a própria palavra dele. Eu já vi várias pessoas até no meu canal, quando eu falava dessas temáticas no passado, aí, talvez no início do ano passado, eles me diziam, você crê em Bíblia, a Bíblia é um livro adulterado, a Bíblia foi adulterada por catolicismo romano, e não sei o quê, naquela construção toda, até mesmo desse extremismo dos desigrejados. Eu não pertenço a nenhuma instituição religiosa no momento, mas eu não sou desses extremistas desigrejados, até porque a minha base é sólida, foi construída em cima da rocha, da doutrina de Cristo, que é a palavra dele, fala conosco. Eu li a palavra do Senhor antes de mais nada, antes de saber de todos esses absurdos. E essas pessoas, elas ficam sabendo sobre todos esses absurdos e nunca leram a Bíblia. E esses falsos profetas, esses reis da heresias, eles não mandam o pessoal ler a Bíblia, mas sim o pessoal ir atrás deles, dos pensamentos, das próprias convicções deles. E faz uma miscelânea, uma mistureba de vários conceitos, como se fosse de Deus, enfim, e faz um sarapatel assim que você fica até confuso. Somente aquele que não tem entendimento da palavra de Deus, né? Tem um camarada aí, que ele até era da Igreja Deus e Amor, né? E abriu um movimento aí e prega, aí cada loucura, cada heresia, ele mistura maçonaria com Bíblia, mistura simbolismo, espiritismo, enfim, faz um sarapatel que você fica assim, meu pai, e o camarada sabe de Bíblia, né? Tem coisa que ele fala que às vezes é bom, mas nem todas. Então, essa gente está sendo doutrinada por esses gurus de meia pataca, por esses falsos mestres. E isso é muito terrível, porque ele inclusive vai dar conta dessas almas se perderem. Porque a salvação vem exclusivamente de Jesus Cristo. Não vem de nenhum pensamento humano, não vem de nenhuma filosofia, de nenhuma instituição religiosa. Vem só da pessoa de Jesus Cristo. E a pessoa que utiliza a palavra de Deus para acrescentar um tio pode ser acrescentado quando há uma interpretação que não seja de acordo com a coerência da hermenêutica da interpretação bíblica. E a Bíblia diz para nós também não termos de particular interpretação, ou seja, não é para a gente interpretar a Bíblia de acordo com o nosso bel prazer, de acordo com nossos princípios ou questões. Tem muitas coisas aí que realmente é terrível. Tem um outro canal que às vezes eu acompanho aí, não me recordo o nome, aliás, é um canal de um tal pregador, que ele diz que não existe diabo, não existe mal, né? Não existe, vamos dizer assim, um preço a se pagar para ter a salvação. Enfim, só heresias. Porque quer construir algo que foi falado há milhares e milhares de tempos. Aí muitos vão dizer, mas uma mentira dita muitas vezes é uma verdade. Claro. Mas não quer dizer que temos muitas inverdades aí. Porque a Bíblia foi adulterada pelo catolicismo romano, tá? Mas só que a Bíblia é um dos poucos livros que tem mais cópias do que qualquer outro livro de filósofo, ou pelo menos o Novo Testamento tem mais cópias do que qualquer outro livro de filósofos dos conhecidos, tanto socráticos ou pré-socráticos, ou melhor dizendo, os três ali, que seria da Grécia, Sócrates, Aristóteles, aliás, Sócrates, Platão e Aristóteles.
Sócrates não deixou nenhuma obra mesmo, mas Platão deixou, né, falou até do mito da caverna, e Aristóteles falou da política. E se tem mais cópias do Novo Testamento do que da política. Porque desses livros também não tem os originais, não. É difícil ter os originais, haja vista que a escrita naquela época era paupérrima, era escrito por papiros, né? Ali do Novo Testamento. Se for considerado Velho Testamento, então era escrita cuneiforme, né? Com símbolos em pedras. E, então, tem que ser analisado todo esse contexto. Aí eles não estudam, as pessoas não ensinam isso. Aí fica complicado, né? Sim, Macabeus como base histórica, né? Para dar um norte. Macabeus está na Bíblia Católica, né? Primeira e segunda Macabeus. Esses assim, do Velho Testamento, eles são, entre aspas, apócrifos, são. Mas não são tão duvidosos, na realidade, esses são deuterocanônicos. Os apócrifos mesmo são aqueles que não estão nem na Bíblia Católica nem na Bíblia Evangélica. Porque na realidade na Bíblia Evangélica, vamos dizer assim, né, o Novo Testamento é igual ao que está na Igreja Católica. Só muda, no Velho, são 7 livros a mais, porque teve aquela questão do Martim Lutero ter saído e ela ter ratificado, então, aqueles livros a mais para firmar a sua dogmática, a sua doutrina, né? Então, em suma, meus caros, eu queria falar sobre isso aí, que tem essa questão da teoria do intervalo e da vida pré-adâmica. Tem uma corrente que crê que existe. A minha opinião, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu estou trazendo aqui de curiosidade e para comentar. Ok? Eu gosto dessas temáticas. Deixe o seu like, se for inscrito no canal, se inscreva e até uma próxima. Deus abençoe a cada um de vocês. Boa noite, boa tarde, bom dia.